Nesse final de semana, nós estamos acompanhando um dos atos mais inusitados na política dos últimos tempos aqui no Brasil. O pedido de prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal por um advogado. Esse advogado, em um ato de coragem fora do normal, está pedindo a prisão de Alexandre de Moraes por crimes de tortura contra o deputado Daniel Silveira. Essa é uma notícia que está ainda sendo pouco divulgada na mídia. Talvez quando você assista esse vídeo aqui já esteja um pouco mais ampla, porque quando a gente começa a viralizar esse assunto, a grande mídia se obriga a divulgar também. Mas nós sabemos hoje que no Brasil pouca gente tem coragem de falar sobre o STF. E pior ainda, menos pessoas ainda têm coragem de enfrentá-lo. Mesmo no poder legislativo, no Senado, que teria supostamente poderes, por exemplo, de estabelecer aí um impeachment contra um dos ministros, ou mesmo uma investigação em relação às suas ações, ninguém tem coragem. Porque hoje o Supremo Tribunal Federal realmente é supremo. Eles têm o poder supremo no Brasil e eles governam por decreto praticamente desde a eleição de Jair Bolsonaro. Hoje o governo consegue fazer poucas coisas sem a interferência do Supremo, assim como também a Câmara. O Supremo Tribunal legisla, julga, executa, investiga, faz o que bem entender. E nós não podemos fazer nada. Até mesmo esse vídeo aqui, que eu estou simplesmente comentando uma notícia hoje, eu vou dizer que tem que ter muita coragem para gravar. Porque a gente hoje não consegue mais medir as consequências do que pode ser feito pelo STF. Bom, eu vou ler aqui para vocês um dos poucos veículos que noticiou essa informação, que foi o Jornal da Cidade Online. Em ato de coragem, advogado ingressa com pedido de prisão de Moraes por crime de tortura. Então, aqui, eles explicam que o advogado Paulo Faria, de fato, é extremamente corajoso, porém encontra-se devidamente fundamentado e tem base legal. Trata-se de uma representação criminal com pedido de prisão em flagrante por crime inafiançável de tortura contra o ministro Alexandre de Moraes. Na petição, Paulo Faria explica que o crime foi consumado por Moraes. Daniel Silveira foi preso ilegalmente no dia 16 de fevereiro por um suposto crime inafiançável. Há poucos dias, o próprio Alexandre de Moraes mandou que o deputado fosse novamente recolhido à prisão, por ter supostamente violado a prisão domiciliar que havia sido concedida. Porém, o ministro arbitrou uma fiança de R$100 mil, ou seja, fiança para o suposto crime inafiançável. Então, as contradições são as mais bárbaras possíveis, as mais inacreditáveis possíveis, mesmo em um ato feito por um juiz do Supremo Tribunal Federal. Bom, amigos do deputado levantaram esse valor e pagaram a fiança. Aqui no jornal nós temos até um recibo, um comprovante do pagamento dessa fiança feito pela cliente Laiane Alves da Silva, Sociedade Individual de Advogados, provavelmente a advogada representante do Daniel Silveira. E o detalhe mais interessante aqui é que mesmo depois da fiança ter sido paga, ele continuou preso. Ou seja, uma prisão feita de uma forma bastante questionável. Eu não vou falar aqui ilegal porque eu não sou juiz e nem advogado, então eu não posso expressar a minha opinião sobre esse mérito, mas, enfim, pelo menos muito questionável. Depois um processo todo bastante questionável, cheio de contradições, e por final ainda uma decisão que ia contra a própria decisão inicial, que era do crime ser inafiançável, para estipular uma fiança que foi paga, mas depois de ser paga não teve valor nenhum. Então é um absurdo atrás do outro. E ainda continua aqui a matéria. Para o advogado, segundo explica o seu petitório, o deputado está sendo humilhado, e isso é tortura. Tal crime é inafiançável, de acordo com o inciso 2º do artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura. O flagrante, no caso, se justifica porque, com Daniel Silveira sendo mantido preso e a fiança já estando devidamente paga, o ato criminoso persiste.
e ainda está em plena execução. Então, segundo a lei, isso justificaria uma prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes pelo crime de tortura contra Daniel Silveira. Bom, qual a minha opinião final sobre isso? Ninguém vai prender o Alexandre de Moraes. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é o cara que manda hoje no país, junto com os seus 10 companheiros de toga preta. Então, a possibilidade disso realmente acontecer, do Ministério Público acatar e depois, provavelmente, ou o Senado ou o próprio Supremo Tribunal vai ter também que aceitar essa prisão, até porque o Supremo Tribunal Federal é a última instância. Então, são eles mesmos que decidem sobre a prisão deles mesmos. No final das contas, quem vai decidir se o Alexandre de Moraes vai ser preso ou não é o próprio Alexandre de Moraes, ou pelo menos os seus colegas de toga preta, como nós já falamos aqui. Então, fica aqui essa grande polêmica. Provavelmente isso pelo menos vai levantar uma grande discussão e talvez mesmo uma boa argumentação para a libertação de Daniel Silveira, mas eu acho muito pouco provável que Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro seja em algum momento julgado, condenado ou até mesmo sentenciado aí por qualquer tipo de ação que eles tenham feito durante o exercício do seu mandato, da sua função como ministros do STF. Infelizmente, as leis estão a favor deles e não a nosso favor. É isso aí, pessoal. Abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.